Gostaria de aqui pedir a que vocês abstraíssem a batina de quem vos fala. Eu estou aqui como um cidadão brasileiro, estou aqui não para ler catecismo, não para ler a Bíblia, mas para argumentar racionalmente, como todos nós, seres humanos racionais e cidadãos, temos o direito de argumentar, né, pelo bem e pelo futuro do nosso país. Muito bem. Como dizia Hilaire Belloc, os livros que mudaram a humanidade, eles geralmente não são muito conhecidos, pelo menos não fizeram grande sucesso, né, editorial, pelo menos a grande maioria dos livros. Há exceções, como a Bíblia, por exemplo, mas a maior parte dos livros que mudaram a nossa vida não são conhecidos pelo grande público. Eu gostaria de acrescentar aqui algumas notas de rodapé para a gente entender o que é que está acontecendo com o mundo. Porque o mundo até a década de 60 era um mundo totalmente contrário ao aborto. De repente, na década de 60, eclode, né, essa vontade de legalizar o aborto. Por que é que isso aconteceu? Isso aconteceu por acaso, né? Como colocava a doutora Sônia Corrêa, é por acaso uma questão de mudança histórica, né? Simplesmente a história amadureceu. Antes nós tínhamos a menoridade, as mulheres não eram cidadãs, agora são cidadãs, então pronto, todo mundo acordou, agora se pode realizar o aborto. Na realidade, nós estamos diante de uma coisa chamada engenharia social. E eu afirmo, e como quem afirma tem o ônus de provar isso, né? Eu gostaria aqui de fazer um sincero convite a todas as feministas que estão aqui presentes e as pessoas que defendem o aborto, né, que analisassem os fatos. Porque eu temo que vocês estejam sendo manipuladas. Temo. E não somente temo, como acho que talvez tenho certeza. E seria bom até que vocês, considerando esses fatos, passassem para o nosso lado. E digo isso porque, no dia 5 de maio, esteve aqui nessa comissão a Isabela Mantovani, que mostrou na sua palestra, claramente, todas as estatísticas com relação ao aborto. Ou seja, quantos abortos realmente acontecem no país. Ou seja, por ano, se estima cerca de 100 mil abortos, sem alarmismos estatísticos. A própria doutora Débora Diniz fez uma pesquisa aclamada mundialmente, ela recebeu um prêmio por essa pesquisa de 2010, da OPAS, onde nessa pesquisa ela nos deu, a nós que somos Provida, um dado extraordinário e importantíssimo para que nós pudéssemos calcular o número de abortos, que nós não sabíamos ainda. Mas agradecemos essa pesquisa científica, onde ela chegou à conclusão que para cada 2 abortos existe um procedimento com internação, um procedimento clínico, ou seja, cada 2 abortos, a mulher procura o sistema de saúde. Ora, então, olhando para os dados do SUS, os dados do SUS nos falam claramente o número de curetagens. Nós fomos fazer uma avaliação dos médicos que nós conhecemos, porque, graças a Deus, os Providas têm uma grande atuação também nos hospitais, e chegamos à conclusão de que, dessas curetagens, cerca de 1/4 dessas curetagens são por aborto provocado e 3/4 são por aborto natural. Então, chegamos ao número de 100 mil abortos por ano, e caindo, porque o número de curetagens tem diminuído cerca de 10% por ano, o que acompanha a pesquisa de opinião, né, popular, que, de fato, a aprovação do aborto no Brasil tem caído, né, vertiginosamente. Agora, é importante a gente entender isso, e é importante a gente entender, me desculpe, doutora Débora, que com 12 semanas não se trata de embrião, cientificamente é feto.
E esse feto já tem cabeça, membros, troncos, órgãos, plenamente desenvolvido. E não é uma bola de sangue. Não é uma bola de sangue. Não é? Mas trata-se de um ser humano, com toda clareza. Qualquer um que estude o desenvolvimento do ser humano no útero consegue enxergar isso. Agora, por que é que eu disse que isso daqui é manipulação das fundações? Não é? Esteve aqui a Fernanda Tactani, no dia 28 de maio, e falou claramente da estratégia das fundações, Fundação Ford e as outras fundações, com relação a essa questão da aprovação do aborto. Isto é fato, não é hipótese. As fundações estão nos manipulando. E são fundações internacionais que não estão aqui no Brasil, que estão decidindo e manipulando o futuro do nosso país. Ora, isso aqui é muito claro. As pessoas que quiserem ler tanto a conferência da Isabela Mantovani como da Fernanda Tactani vão encontrar no meu site. Estão lá todos esses documentos que eu vou citar aqui, estão lá no meu site. Né? Então, por quê? Porque eu tenho que afirmar e tenho que mostrar, né? Então, vamos mostrar os documentos. Então, o documento que eu gostaria de citar aqui, é o documento número 6, que está lá no meu site agora, é um documento, um relatório da Fundação Ford, onde a Fundação Ford, como réu confesso, diz com toda clareza, é a Fundação Ford dizendo, não sou eu dizendo, não é o Papa dizendo, não é um pastor dizendo, é a Fundação Ford, ela mesma dizendo que, na década de 50 e de 60, a preocupação deles com o crescimento populacional fez com que eles investissem em aborto. Vou encontrar isso na página 2, que está lá. Investiu em aborto, mas investiu no lugar errado, porque investiu em questões médicas. Acontece o seguinte, que as próprias fundações também andaram desenvolvendo o estudo da sociologia e da antropologia, né? Através do fundo memorial Laura Spellman, que é ligada à Fundação Rockefeller, que é Laura Spellman Rockefeller. E, através do estudo sociológico, eles chegaram à conclusão, não é, de que não adianta investir na questão médica, tem que se investir na questão de sociologia. E por quê? Porque a sociologia, a partir do senhor Durkheim, não é, ela passou a ser um estudo daqueles mecanismos de punição e de recompensa que fazem com que os indivíduos se comportem na sociedade. Então, os sociólogos começaram a achar que é através desse sistema de recompensas, não é, e de punições que as pessoas são manipuladas. Então, para esses sociólogos, principalmente o Sr. Kingsley Davis, que foi professor da Adrienne Germain, que foi quem trouxe tudo isso para dentro da Fundação Ford, e da Rockefeller, do Conselho Populacional. Bom, através desses sociólogos, eles chegaram à conclusão, não adianta. O indivíduo, ele não escolhe como ele se comporta. É a sociedade, é a estrutura da sociedade que modela o comportamento do indivíduo. Então, vamos mudar a sociedade. Então, a própria Fundação Ford diz nesse relatório deles claramente como eles começaram a investir e focalizar para mudar o comportamento das pessoas, não é? Então, trata-se de verdadeira manipulação e engenharia social, ou seja, nós estamos sendo feitos de bobos por essas fundações. Por quê? Porque eles dizem que a sociedade estrutura o comportamento das pessoas e que nós somos vítimas. Nós temos que aceitar o que a sociedade na sua estrutura nos impõe, exceto eles, né? Exceto eles, que são os iluminados, os maravilhosos, e eles sabem o que é bom para nós. Nós estamos todos relegados à menoridade e não temos o direito de saber o que é bom para nós. São as fundações que vão nos dizer. Então, a democracia brasileira não vale nada. Nós temos que agora aceitar o que as fundações nos dizem. Ora, meus caríssimos, de fato, como algumas das nossas palestrantes aqui disseram, de fato, trata-se de olhar para o que querem as minorias. Mas não são as minorias das periferias da cidade.
Trata-se realmente de minorias, mas o nome dessa minoria talvez receberia um nome melhor se nós a chamássemos de elite globalista. É uma minoria minúscula que está comandando. Então, os documentos estão aí. Eu estou afirmando, está documentado. Quem quiser olhar, ler, por favor, depois o livro do Christian Smith, The Sacred Project of American Sociology. Ele mostra claramente, né, que a finalidade da sociologia é organizar a felicidade, mudando os mecanismos sociais, é que nós destruiremos o mal. Esse é o método eficiente, diz ele, e não as piedosas exortações dos líderes religiosos. Nós temos que mudar o mecanismo social, tem que mudar a estrutura da família, tem que mudar a necessidade, essa coisa de complementariedade entre homem e mulher, tem que mudar tudo isso. E isso tudo foi dito com toda clareza num artigo importantíssimo de Kingsley Davis, que foi publicado em 1967. Né? Vocês vão encontrar esse artigo também no meu site, onde está lá escrito: política populacional, os programas atuais terão sucesso? E ele diz claramente, e foi isso que abriu os olhos das fundações: parem de investir em médicos, vocês têm que investir em sociólogos, para que os sociólogos mudem. E aí, esses sociólogos vieram também, foram investidos aqui no Brasil. A MacArthur investiu, foi ela no rodízio das fundações, foi a ela que coube o Brasil. E vocês podem ler no meu site lá o documento da própria Fundação MacArthur, documento número 7, Lessons Learned, onde ela faz um relatório dos 10 anos de atuação de 1990 a 2002. E a Fundação MacArthur fala com toda clareza, inclusive nomeia nesse documento inúmeras pessoas que receberam bolsa da MacArthur para estudar antropologia, sociologia, aqui no nosso país. Ora, nós estamos, então, sendo manipulados, esse é o nome. E seria importante que os nossos legisladores se dessem conta que a coisa aqui é o seguinte: quem está realizando esta revolução social não são nem as igrejas, nem as famílias, nem os próprios governantes. É um pequeno grupo da elite globalista que está fazendo tudo isso. E para finalizar, a própria fundadora das católicas pelo direito de decidir, Frances Kissling, ela se pergunta, e nessa longa entrevista que ela deu sobre a vida dela, está lá também no meu site o documento, ela se pergunta: eu sempre perguntei para essas fundações, mas será que nós estamos sendo manipulados? Eu perguntava para eles, mas escuta, e se por acaso parar o crescimento populacional? Vocês vão parar de investir no direito das mulheres? E eles nunca responderam, eles sempre responderam com uma evasiva. Isso, Frances Kissling, fundadora das católicas pelo direito de decidir. E ela ficou nessa dúvida: será que nós estamos sendo manipuladas? Pois bem, eu gostaria de responder à senhora Kissling: vocês estão sendo manipuladas. Basta ler os relatórios das fundações internacionais. Eu não estou citando catecismo, eu não estou citando Bíblia, eu estou citando documentos públicos e notórios, e não me venham com esse nhenhenhê de laicidade do Estado, porque isso é maracutaia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.